Eu me chamo Oscar Glusman, nasci em Porto Alegre em 20 de novembro de 1933, no Hospital Moinhos de Vento. A minha mãe, gestante, foi levada ao hospital numa charrete, uma égua, meu pai dirigindo a charrete. Vocês imaginem um 20 de novembro, o meu pai entrando de charrete com uma égua no Hospital Moinhos de Vento, e um pacote que ele ia trabalhar depois, entregava a minha mãe gestante para as duas Schwestern do Hospital Moinhos de Vento e saiu para trabalhar. Isso às 6 da manhã. E ao meio-dia ele veio, voltou ao hospital com a charrete, com a égua, estacionou no Hospital Moinhos de Vento para saber o que tinha nascido. Ele veio ver o resultado. Assim eu nasci no Hospital Moinhos de Vento. As minhas duas irmãs mais velhas ficaram na casa de uma vizinha, porque a pobreza é mais solidária. Nós morávamos na rua Felipe Camarão, e nessa casinha eu fiquei residindo dos 0 aos 5 anos de idade. E também a minha infância nessa residência se deu com as pessoas que moravam nas redondezas. Depois nós nos mudamos para a Avenida Oswaldo Aranha, onde eu fiquei dos 5 aos 10 anos. Não tinha ainda o pronto-socorro, o prédio do pronto-socorro. Então, a gurizada da Oswaldo Aranha, que depois todos foram médicos, o Morto Meyer, que chegou a ser diretor do pronto-socorro, o Luiz Meyer, que morou no meu prédio atualmente, já falecido, e o irmão dele, a gente jogava bola na calçada do Oswaldo Aranha, era em frente ao terreno onde foi construído o pronto-socorro. Depois a gente atravessava a rua, com 5 anos de idade, ia jogar bola num terreno baldio onde foi construído o pronto-socorro. Então, interessante que eu assisti ao início da construção do pronto-socorro e fui entrevistado pelo diretor do pronto-socorro atual, porque eles vão editar uma revista também sobre isso, sobre o acompanhamento da construção. Então, a minha vida foi tudo direcionada dependendo da rua que eu morava. Aos 10 anos, a gente se mudou para a Rua Vieira de Castro, em frente a um quartel. E daí fiz novos amigos nessa rua, e daí entrei no ginásio, Júlio de Castilhos, fiz admissão para o ginásio. Eu me lembro que eu fui fazer prova de exame de admissão para o Júlio de Castilhos de calça curta. Eu tinha 11 anos, eu usava calça curta. Daí minha mãe me levou numa costureira para fazer e tinha uniforme, tinha fardamento no Júlio de Castilhos. Então, era outra amizade, outra vida. E nós íamos, o grupo que morava na Vieira de Castro ia para o ginásio a pé, atravessávamos a Redenção, íamos até o ginásio Júlio de Castilhos. Então, houveram mudanças. Eu tive no Jardim de Infância e Primário, no Instituto de Educação, que hoje é Flores da Cunha. E daí, sim, Jardim de Infância, minha mãe levava e trazia. Nós morávamos no Oswaldo Aranha. No primário, igualmente. Depois eu tinha duas irmãs mais velhas, então nós íamos os três a pé, da Oswaldo Aranha, em frente ao pronto-socorro, até o Instituto, onde é hoje, na Barros Cassal, ali, é o mesmo prédio. Quando terminou o primário, eu tive a mesma professora, aos 5 anos, e uma coincidência que nós fomos 3 coleguinhas de jardim, primário, ginásio, científico e a faculdade de medicina. Eu fui colega do Amaro Damasceno Ferreira, o mesmo, desde o jardim de infância até a conclusão da medicina, e o Roberto Guerra Santiago. O Amaro Damasceno Ferreira é falecido, o Roberto Guerra Santiago eu desconheço se vive ou não, é neurologista. Mas é uma curiosidade, são as casualidades da vida, né? Meus pais, Israel Glusman
e Esther Topolar Glusman vieram para o Brasil em 1929. Por que meus pais vieram para o Brasil? A situação, eles são naturais da Bessarábia. A Bessarábia era um império russo e havia uma disputa dessa terra, era entre a Romania e a Ucrânia. É interessante, minha mãe nasceu em 1896, foi no ano que o Tsar Nicolau foi coroado imperador russo. Então, os judeus viviam muito mal na Rússia, eram perseguidos, tinham pogroms. Interessante, minha mãe era mais velha que meu pai. Meu pai nasceu em 1900 e minha mãe em 1896. Então, naquela época, muitos primos da minha mãe que vieram para Porto Alegre, por que vieram para Porto Alegre, eu não sei te dizer. Mas dessa aldeia que eles nasceram, meus pais, vieram muitas famílias daquela localidade para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre. Já a família da minha esposa vieram em 1904, os antecedentes, para uma colônia de Philipson. Daí é outra leva de imigração judaica. Mas os meus pais vieram para Porto Alegre, em 29. Eu tenho duas irmãs mais velhas, uma nasceu em 29, uma em 31 e eu em 33. Conforme eu falei, a charrete, meu pai, quando chegou, não falava português, não sabia nada, não foram alfabetizados, mas quando eu me dei conta, a minha mãe já lia jornais, escrevia português, nunca foi alfabetizada, nem o meu pai. Eu tenho cartas do meu pai em português, uma letra lindíssima e corretíssima. Então, também foi um alto atendimento, porque não teve um professor que veio em casa ensiná-los a língua. Eles nunca falaram com sotaque também, como tem alguns estrangeiros que falavam. Eles logo assimilaram tanto a língua escrita como a língua falada. Na realidade, a minha mãe tinha aspirações de fazer medicina na Rússia. Ela chegou a fazer os primeiros estudos, mas tinha que ter grana para entrar na... E também a cota de judeus nas universidades era limitada. Então, ela já começou a vida dela um pouco... Ela chegou a fazer os primeiros estudos. Até hoje, em Londres, é assim também. Quem vai para a medicina tem que primeiro fazer tipo de uma enfermagem, de auxiliar de enfermagem, para depois ser aceita. Dependendo do desenvolvimento, eu tenho uma sobrinha que mora em Londres, cuja filha queria fazer medicina, e é mais ou menos o que aconteceu com a minha mãe. Quer dizer, ela fez os primeiros estudos, mas não conseguiu entrar. É uma história interessante. Então, ela voltou para a aldeia, chateada, que não conseguiu o objetivo dela, e provavelmente ela incutiu isso nos filhos, que estudar é uma coisa muito importante. Então, a minha irmã mais velha fez arquitetura, depois, não satisfeita, fez psicologia, e a outra irmã a irmã mais velha, teve uma desilusão amorosa, ela teve um namorado que não deu certo, então ela fez curso de enfermagem e se mudou para Israel, para a terra de Israel, aos 18 anos. Ela não passou no vestibular, minha mãe ficou muito decepcionada com ela não ter passado no vestibular para odontologia, e com esse desamor dela que ela teve, Israel seria uma solução. E um grupo de amigos com problemas semelhantes foram para um kibbutz, morar num kibbutz. Mas eu continuei minha vidinha, dependendo da região que a gente morava, a gente se mudou diversas vezes. Então, a Felipe Camarão, voltei para Felipe Camarão, onde fiz um hall de amigos. Mas a curiosidade, porque eu fiz medicina, eu cheguei à conclusão que é uma pediatra que me influenciou.
E eu vou explicar por quê. Aos 7 anos de idade, veio a doutora Estela Budiansky, uma pediatra que foi depois minha professora, e fez exame de visão em todos os alunos, toda a classe. Você vê, em 1940, não sei quem era o governador do Rio Grande do Sul, não sei dizer, mas já tinha uma médica pediatra que ia fazer exame de visão no instituto público, num colégio público. E 2 coleguinhas meus, eu e mais um, fomos afastados do grupo. E ela mandou uma carta, um envelope para entregar em casa, para entregar para minha mãe. Eu, achando que eu tinha feito alguma maldade, alguma coisa ruim, fiquei com o envelope na pasta mais de mês, achando que a minha mãe ia me dar uns petelecos. Até que a professora começou a cobrar, eu tive que mostrar o envelope. E era para minha mãe me levar num médico oftalmologista, que eu não enxergava bem. E daí nasceu. Minha mãe me levou no DBS, no Ivo Correia Maier. Era um médico bonitão, alto, um consultório na Galeria Chaves. Muito curioso que as enfermeiras dele eram Schwester, eram irmãs, tipo do Moinhos de Vento. Acho que vieram da Alemanha, que ele trouxe, ou vieram fugidas do Hitler, não sei, em 1940. Eu me apaixonei, assim, parecia que eu tinha entrado num mundo robótico, assim, era um mundo estranho, totalmente estranho. Então, em todas as festas, sempre que me perguntavam o que tu queres ser quando grande, eu quero ser médico, me identificando com o professor Ivo Correia Maier. Então, talvez a minha identificação com a medicina tenha sido por causa ou pela frustração da minha mãe, que não foi médica, mas também, muito forte, essa pediatra me mandar no professor Ivo Correia Maia. Hoje eu tenho essa conclusão, cheguei a essa conclusão. Pois olha, meu pai chegou em Porto Alegre em 29, deram uma cesta e ele foi bater de porta em porta no outro dia, vendendo agulhas, linhas, mascateando. Não sabia a língua, não tinha GPS. Ele me contou que ele sentou numa sarjeta da calçada e chorava porque não sabia voltar. Um tio que recebeu eles na Rua João Teles, perto do Bairro Ocidente, ali, perto do Oswaldo Aranha. Logo após essa... Não deu certo a minha mãe morando numa peça lá que meu tio comprou de certo quarto de casal, e quando nasceu minha irmã mais velha, uma caminha. A minha mãe não se desentendeu com a cunhada, e naquela época se morava em casas, diversas famílias da mesma casa. Em seguida, minha mãe sublocou com meus pais uma casa no Oswaldo Aranha, perto da Thomas Flores, Barros Cassal, perto do Instituto, onde minhas 2 irmãs nasceram. Morava a família Kniznik, um sobrado em cima. Na frente tinha uma loja dos irmãos Stein, uma fábrica de bolsas, e meus pais moravam na parte terra, nos fundos. Veja a coincidência disso. Eu não tinha nascido ainda. Depois que minha mãe engravidou de mim, então eles se mudaram para a Rua Felipe Camarão, já numa casinha só o casal. Como é que eles sobreviveram? Meu pai comprou uma máquina Singer para minha mãe, e ela fazia enxovais para noivas. Ele comprava tecidos e ela fazia fronhas, lençóis. Tinha as 2 crianças, engravidou de mim e fazia esses lençóis e fronhas e fazia pacotes, enxovais para noivas. E ele com essa jarrete, com a égua, ele ia vendendo moinhos de vento na Duque de Caxias, nas zonas ricas de Porto Alegre. Com isso, eles foram vencendo. Até que estava indo muito bem esse negócio, mas meu pai, muito ambicioso, muito tendo ambições maiores, ele comprava tecidos de atacadistas e vendo os outros judeus já estabelecidos, ele cansou da charrete da égua, ele também quis se estabelecer.
e botou um negócio no Oswaldo Aranha, quando eu tinha 5 anos, a loja A Vencedora, e deu com os burros na água, não deu certo. Não foi bem no negócio. Ele não era bom administrador. Então, o resto dos tecidos que sobrou, a gente se mudou para a rua Vieira de Castro, numa casinha mais modesta, e no meu quarto tinha 3 peças. No meu quarto tinha umas prateleiras com as peças que sobrou da loja da Oswaldo Aranha. Mas foi muito rica a minha infância, sabe? Que eu tive amigos na Vieira de Castro que tinha uma tia que tinha um pomar na Santana, nós íamos a pé, e tirava jabuticaba, voltava tudo sujo de amora. Olha, foi uma infância riquíssima. Essa mudança de residências me deu muitas amizades, me gerou muitas amizades, que até hoje persistem. Há pouco, um amigo fez 80, eu tive diversos amigos que ficavam em cadeira de rodas, prima em cadeira de rodas, uma prima querida que se criou também. Primeiro baile, primeira dança foi com essas primas. Então, eu fiz uma festa aqui no meu apartamento atual, só dos cadeirantes, todos que estavam de cadeira de roda, com balão de oxigênio, foi muito legal essa festa. Quase todos já estão falecidos, mas eu agreguei toda essa turma, uma amizade de toda a vida. Eu conservo essas amizades, nós éramos 14 casais, agora estamos em 5 ou 6, mas a gente continua amigo. Isso fora da medicina, né? A medicina é outra história. Falavam que iam construir um hospital de pronto-socorro. E eu acompanhei as fundações, etc. Daí a gente se mudou para Vieira de Castro, daí caiu fora o pronto-socorro da minha vida. Eu vim a conhecer o pronto-socorro, estudante de medicina, que se fazia concurso para ser estagiário do pronto-socorro. Mas uma coisa interessante, quando eu morei na Felipe Camarão, que tinha 5 anos, a minha mãe, com 3 filhos e máquina Singer, ela tinha uma moça preta, Iracema, que era nossa doméstica, e ajudava a minha mãe na costura também. Além de ser doméstica, ela cozinhava, ajudava a minha mãe e ainda ajudava a costurar. E nunca mais eu vi a Iracema. No 5º ano da faculdade, eu fiz concurso para pronto-socorro e para o SAMDU, tinha a gripe asiática, que veio de Singapura. E eu fui concursado do SAMDU e do pronto-socorro. Tem outra história no meio. A minha vida ativa de estudante de medicina foi muito, muito, muito produtiva, porque quando eu fiz o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, eu fiz o científico à tarde, o diurno, e o curso técnico de contabilidade à noite, porque eu já tinha ambições de fazer o curso da faculdade de medicina. E os livros de medicina eram todos em francês, o Textil Latarger e outros, francês ou espanhol. E meus pais eram pobres, eu tinha que ajudar em casa. Então, eu tinha que arrumar uma profissão que eu pudesse ganhar dinheiro, estudar medicina e comprar os livros. O objetivo é fazer uma escritura, alguma coisa em casa e poder estudar medicina. Terminei o curso de contabilidade no mesmo ano que eu entrei na faculdade de medicina, em 1952. De 49 a 51, eu estudei no Júlio de Castilhos à tarde e técnico de contabilidade à noite. Eu e o doutor Iseu Gus, que depois foi também meu colega desde o início da minha vida. As famílias eram amigas também. Então, é muito curioso, porque eu tinha o título de contador e tinha um cunhado que tinha uma empresa de construção e fui oferecer meus serviços para ele e disse que não tinha vaga. E graças ao meu cunhado, eu me esforcei e mudou. Quando eu entrei na faculdade de medicina, houve uma greve
estudantil, que caiu o reitor é Alexandre Martins da Rosa, e houve alguma coisa com essa administração do Alexandre Martins da Rosa, e entrou do professor Eliseu Paglioli, como reitor da URGS. E o reitor da URGS nomeou os melhores alunos do técnico de contabilidade para contadores da universidade. Então, nessa, eu entrei de contador da reitoria da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, estudante de medicina, com aulas presenciais e outras, e tinha um turno do meio-dia, ou da meia hora, às 6, eu tinha que trabalhar na contabilidade. Como é que eu ia fugir para as aulas? Trabalhando, sendo funcionário público. O meu chefe não impedia, mas eu fugia igual para as aulas. Então, como ele não entendia isso, eu fui o diretor da contabilidade era muito, como é que eu vou dizer, ele entendeu a minha situação, que eu não podia faltar às aulas. Eu encarei e fui ao reitor, marquei uma entrevista com o reitor, quer dizer, eu não conhecia, nunca tinha visto. E não tinha medo também. Dizer, mas eu não vou te dar uma bolsa, tu quer estudar e quer trabalhar? Eu não estou pedindo bolsa. Eu quero que o senhor me dê a chave do prédio da Faculdade de Direito. A contabilidade funcionava no porão da Faculdade de Direito, o prédio atual, que é hoje a Faculdade de Direito. O senhor manda fazer uma chave para mim, e eu, sábado e domingo, vou fazer plantão aqui, vou compensar as horas que eu saio durante a semana e vou trabalhar sábado e domingo para compensar as horas. Eu trabalhava numa máquina IBM, saía o diário, razão e já a nota de empenho naquela época. E assim foi. E dei um baile no meu chefe, porque meu chefe marcou uma entrevista comigo e com o Paglioli, para dar queixa que eu saía para as aulas presenciais. Daí o Paglioli disse, o que tu quer do guri? Ele está trabalhando, ele está com a chave do prédio, ele está compensando as horas que saem. Então, eu tive esse jogo de cintura e fiz meu curso brilhantemente, o curso de medicina, e trabalhei 6 anos na contabilidade, onde deixei grandes amigos. Infelizmente, com a maioria já falecidos. Só tinha Universidade Federal, só tinha uma, não tinha PUC, não tinha Católica, não tinha nada. E era muito disputada. Mas eu era muito, muito ambicioso e fui muito bom estudante no científico. E tive ótimos professores. O Colégio Júlio de Castilhos, os professores saíam da faculdade de filosofia com uma vontade de ensinar matemática, física. Nós tivemos ótimos professores no colégio público, ótimos. E eu tinha certeza, eu não fiz cursinho de vestibular, eu não tinha nada de cursinho, eu tinha certeza que eu ia passar na medicina, eu não tinha medo. Tive diversos colegas que a gente preparava junto, a Luizinha Aspesi, a esposa do Dr. Nelson Aspesi, ela fez odonto, como eu tinha a fama que eu sabia física e matemática, eu ia lá à noite ajudá-la a entender as coisas. Então, eu sempre fui muito cercado de amigos. E eu me lembro do dia que saiu o resultado, saía na porta, colava um resultado, uma folha de papel na porta da Faculdade de Medicina, onde hoje tá abandonado aquilo, eu acho, nem sei, naquele redondo, na Redenção, ali na Sarmento Leite. E a caminho saía às 7 da manhã o resultado, e eu fui com a minha irmã, essa que mora em Israel hoje. Disse, se tu não rodar, eu tenho certeza que eu vou passar. Eu era muito exibido. Não, mas tem Curitiba, tem São Paulo, quem sabe? Não, eu vou passar. E não deu outra. Cheguei lá, tirei 19º lugar. E, por incrível que pareça, o meu colega de jardim de infância, de primário, de ginásio, que sempre foi o primeiro aluno da aula, tirou o primeiro lugar. O Roberto Guerra Santiago. Foi o primeiro lugar da turma do meu ingresso da medicina. Foi uma coisa muito interessante. A faculdade,
Muda totalmente a vida. São novos amigos, novas amigas. A gente conhecia, tinha grupos de estudo. Logo fiz amizade com colegas, as colegas meninas, os rapazes, a gente tinha grupos de estudo na casa de um ou de outro, na minha casa também. Foi muito, muito agradável. A gente começou a crescer, logo fui do centro acadêmico, fui bem aceito no centro acadêmico, cheguei a ser tesoureiro da turma. Tem muitas histórias. Professores que me marcaram, o professor Faraco, o professor Sarmento Barata, o professor Rubem Knisnik. Havia um convênio da USP com a URCS. Em 1955, 10 colegas meus, nós fomos, não sei se fomos escolhidos, eu não sei bem, ou decidimos, eu sei que foi a primeira vez que eu andei de avião, que eu conheci São Paulo. Nós ficamos um mês no Pacaembu, 10 colegas do sexo masculino, nós ficamos hospedados no alojamento dos atletas do Pacaembu. Íamos a pé até o Hospital de Clínicas e lá estagiamos numa enfermaria de cirurgia. Professor, eu acho Vasconcelos. E daí eu voltei dessa excursão sabendo que eu queria ser cirurgião. Eu decidi naquela ocasião que a minha vida seria na medicina, eu quero ser cirurgião. Até então, aquela coisa de oftalmologia, do doutor Ivo Correia Maia, já tinha desaparecido. Ficou só o médico, mas eu queria ser cirurgião. E havia um concurso para a enfermaria 35, doutor Foniá. E como eu estudava na contabilidade, trabalhava na contabilidade, eu não tive tempo de preparar para o concurso. E não passei nesse concurso da enfermaria 35. E eu fui para a enfermaria 31 da urologia. Encontrei o professor Rubem Knisnik, que estava preparando uma tese de livre-docência. O professor Rubem Knisnik, as coincidências da vida, era a família que tinha alugado a casa para meus pais no térreo, no Oswaldo Aranha, que a família dele morava no sobrado, na parte de cima. Mas nunca mais tinha encontrado o professor Rubem Knisnik. Só vim encontrar na enfermaria 31. Nem eu morava naquele sobrado mesmo. E o Rubem disse, olha, eu nem vou fazer muita cirurgia, que eu estou preparando uma tese de livre-docência, mas se tu quiser alguma coisa, tu pode me auxiliar. E eu logo, foi uma empatia, assim, ele logo me adotou e comecei a trabalhar com ele. Então, eu trabalhava na contabilidade, estudava medicina e auxiliava ele na tese de livre-docência. E foi uma amizade que durou até o óbito dele. A gente era como irmão, nós ficamos muito amigos. Ele foi meu padrinho de casamento, ele foi meu mentor da urologia. E o professor Luiz Sarmento Barata, que era o titular, um dia ele me abordou na enfermaria, ele me pedia auxílio também, eu ia auxiliar ele no Hospital São Francisco. Ele me disse, olha, Oscar, eu vou te dizer uma coisa, tu é muito ambicioso. Olha, professor Barata, eu vou lhe responder, eu acho que ambição não é defeito, é uma qualidade. Com 22 anos, 23, eu encarava as pessoas, eu nunca tive medo de ninguém, isso minha mãe e meu pai me ensinou a encarar as pessoas. E até hoje eu sou assim, eu já estou com 87, mas eu encaro a vida e as pessoas com muito destemor, assim. Eu gosto de gente, gosto de conhecer gente e não tenho medo de gente. Eu acho que a gente tem que primeiro se conhecer quem a gente é. Tem que saber o que a gente quer
mesmo nessa fase da vida. E tem que lutar para conseguir o que a gente quer. Eu tenho uma vida profissional muito divertida. Eu, no 6º ano da medicina, eu fui substituir, não era médico ainda, naquela época faltavam médicos. Eu fui substituir um médico em Itapiranga, nas barrancas do Rio Uruguai, onde se falava, 90% da população falava alemão. Eu fiz um curso, não existia Instituto Goethe, eu fiz um curso com o professor Tortor, um curso intensivo de alemão, 1 mês. E para poder ir para esse hospital, eu tive que fazer uma entrevista com a Madre Rosália, que era dona do Hospital Divina Providência, lá em Itapiranga. Eu fui alajado de ônibus, ela me entrevistou, gostou de mim, aprovou, de Lajado eu fui para Itapiranga. Substituí esse médico 1 mês. Operei próstata, eu estava no 6º ano da faculdade. Operei próstata, fiz cesariana, já no 6º ano, era outra formação, não era como hoje as residências médicas. Substituí plenamente esse médico. Em julho, voltei novamente, que gostaram muito de mim. E o meu futuro era ir para Itapiranga, ficar em Itapiranga. Mas o professor Rubem, quando eu ganhei o diploma, o professor Rubem Klinzik resolveu fazer uma viagem para o exterior e pediu para ficar no consultório particular dele, onde eu já ajudava. Fiquei 2, 3 meses no consultório dele, ele voltou, e daí eu ia para Itapiranga, mas um primo meu, ele gostaria de ir para Chapada, um município que ele estava precisando de médico, o médico de Chapada era o doutor Sérgio Lângaro, ia para Passo Fundo. Ele se desentendeu lá com o pessoal do município. E meu primo estava numa vila formosa e pediu para eu ocupar Chapada, já que eu ia para Itapiranga, para eu segurar o lugar para ele. E em vez de ir para Itapiranga, então eu fui para Chapada para segurar o lugar para ele. E fiquei 3 meses. O meu primo foi nomeado para Uruguaiana, para o SAMDU de Uruguaiana, e me mandou uma carta que eu podia sair de Chapada, que ele não tinha mais interesse. Como eu já tinha ficado 3 meses em Chapada, o prefeito, o padre, a madre superiora, disse: não, doutor Glusman, o senhor está tão bem aqui, por que o senhor vai sair para Itapiranga, trabalhar com outro médico? Aqui o pessoal já gostou do senhor fique aqui. Eu fiquei 3 anos no município de Chapada, fiz muitas amizades lá, e fiz concurso para o Estado, fiz concurso para o INSS, para o Ministério da Saúde. Tinha 3 colegas de turma, o Carlos Mesquita e o Saul da Silva Bastos, que estavam em Itapera. A gente se visitava, fazia cirurgias juntos, a gente combinava. O Mesquita tinha algum conhecimento de cirurgia de plástica, de lábio leporino. Em 1958, 59, a gente fez essas coisas lá. Infelizmente, esses 2 colegas já faleceram. Eu ainda fui até Tapera e até Colorado, onde estava o Mesquita, informando que ia ter esse concurso e sugerindo que eles também fizessem. Aprovado no concurso do Estado e do Ministério Público, a minha meta é voltar para Porto Alegre, podendo ter um carro, um consultório e um apartamento para morar. Eu já estava namorando a minha esposa, filha de um médico, e em 1962 eu terminei minha etapa de Chapada, apesar das insistências do pessoal de lá, e me casei em Porto Alegre, 1º de abril de 1962, com a Silvia Berlim Glusman, filha de um pediatra, doutor Israel Berlim, lutador também, um grande lutador, e começamos uma vida conjugal não muito
faço que minha mãe faleceu, meu pai decidiu morar comigo, então a minha esposa, com 19 anos, professora do Colégio Israelita, ganhou um marido, um sogro e uma filha em 63. Porque todo esse trabalho foi compartilhado, foi me auxiliado pela minha esposa, não é? Sem ela eu não poderia. Eu casei em 62, tive todas as atividades que eu fui muito auxiliado por uma grande mulher, que foi a Silvia Perlin, que me ajudou muito em congressos urológicos, as minhas viagens. Ela foi uma companheira, nós, duas filhas maravilhosas nós tivemos. Ela foi professora primária, alfabetizou crianças que depois chegaram a ser médicos dela. Ela foi diretora do primário do Colégio Israelita Brasileiro e, além do que, foi uma grande esposa, uma grande companheira e me auxiliou muito nas aulas que eu tinha que dar no Hospital Lazaroto. Ela me auxiliava, eu lia para ela. Ela foi uma grande mulher e também ela me acompanhou em todas as minhas aventuras. Foi uma grande... Eu inventei... Qualquer programa que eu inventava, ela prontificava. A minha esposa foi uma ótima companheira. Eu casei com uma menina muito querida. A família da minha esposa foram ótimos sogro e sogra. Foram pais que foram para mim. Me receberam muito bem. Minhas duas filhas maravilhosas. Uma, infelizmente, faleceu numa cesariana no Hospital Moinhos de Vento, mas me deixou um neto que superou todas as expectativas que um avô pode esperar. Eu até escrevi uma coisa sobre isso. As minhas netas são especiais. A minha filha é psiquiatra. A minha neta é psicóloga. Eu tenho uma neta de 29 anos, psicóloga, se formou na PUC, tem uma clínica privada muito populosa, ela está muito bem sucedida. E a filha, a neta que estuda direito, a Júlia, ela é muito inteligente, ela está representando, ela fez um estágio, ela fez um concurso no Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região e está fazendo um estágio remunerado como estudante de 4º ano de Direito da PUC, e ela está trabalhando online no Tribunal Regional Federal. Além disso, ela também foi escolhida na PUC para fazer parte, ela defende, por exemplo, um investidor que investe num país, no caso seria a Coreia do Sul, ela teria que ir, o investidor está dando prejuízo para a Coreia do Sul, então ela vai representar a PUC em inglês para defender o país ou o investidor, e vai ter um outro grupo de um outro país ou de uma outra faculdade que vão acusar o país ou o investidor. Então, veja bem, uma menina de 22 anos, minha neta, o orgulho que me dá, em inglês, vai representando a PUC, a faculdade aqui da Universidade da PUC, para defender em inglês o investidor. É uma triagem que fazem, faz parte do curso de Direito. É o serviço de tese dela, não sei, no último ano, ela está recém no 4º ano. Ela está preparando o serviço de tese. Então, essa menina está tendo aulas de direito, está preparando o trabalho de tese, estagiando no 4º regional, ela está seguindo os caminhos do avô, está trilhando a minha trilha. Então, me dá muito orgulho de ver meus netos tão bem situados também. Mas eu só consegui isso
com a minha presença da minha linda esposa, que eu admiro muito e continuo amando ela. Meu primeiro consultório foi na galeria de Primelbeck, já em Chapada, eu comecei a pagar o consultório, a obra atrasou quando eu voltei a Porto Alegre, eu comecei a fazer plantão no Cristo Redentor, no Hospital Conceição. O Hospital Cristo Redentor recém começava, era proprietário do Cristo Redentor, o doutor Telmo Cruz, um Jair Bueira de Almeida, que era um enfermeiro, e das carrocerias Elisiário. Esses três se juntaram e capitalizaram e iniciaram um Hospital Cristo Redentor. E eu fui um dos primeiros plantonistas, tanto no Cristo como no Hospital Conceição. Até era um slogan do Conceição que ele vendia, que nem a Beneficência Portuguesa tem também para velhos, eles vendiam cotas no envelhecimento, poderiam usar o hospital, viver no hospital. Então, eu fui padrinho, eu com 28 anos fui padrinho de 2 moradores que se casaram lá, um de 82 e o Jair Bueira de Almeida, Zona ZH, noivo de 82, pega padrinho de 28, alguma coisa assim foi usado pelo Jair Bueira de Almeida. Eu tenho uma vida muito rica, eu fui nomeado para o Instituto de Pesquisas Biológicas, era diretor do Instituto, o professor Clausel, que é pai da doutora Nadine Clausel, que hoje é presidente é diretora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela era pequenininha, o professor Clausel trazia ela. Eu trabalhei na varíola, na produção da vacina da varíola no estado. Depois fui transferido para a biometria médica. Depois também por problemas de desconhecimento na biometria médica, eu trabalhava com 10 médicos, a gente fazia ingresso na biometria médica. E o chefe da biometria médica, por ignorância, professores iam fazer exame de ingresso no exame médico, tendo 2, 3 leucócitos, o chefe da biometria achava que era doentio que tinha que tratar. Como os colegas sabiam que eu trabalhava na biometria, reclamavam para mim, como é que vocês não deram ingresso para a professora com 2, 3 leucócitos? E eu sempre fui muito reativo, fui nos 2, 3 laboratórios que tinham na época, pedi o que era exame de laboratório normal e dei para todos os colegas, os 10 médicos que trabalhavam, para não glosar o ingresso das professoras. E saí de férias para o Rio, fui de Fusca com a minha mulher e minhas 2 gurias, para o Rio de Janeiro. Minha irmã mais velha morava no Rio já. Quando eu voltei, eu tinha sido removido da biometria por ter ido contrariado o chefe da biometria, que não podia ingressar com 2, 3 leucócitos no exame de urina. E daí ele me transferiu para uma comissão, se chama CIMOR, Comissão de Infortunística, Medicina Ocupacional e Readaptação. Aí eu fiquei 15 anos na direção dessa comissão. E até hoje tem meus processos lá, tudo encadernado, e até hoje os médicos se baseiam nesses dizeres que constam lá nessa comissão de infortunística. Essa comissão consistia, assim, o funcionário público que trabalhava na rede ferroviária, com a madeira, tinha problemas de coluna. Uma professora que tinha problemas de voz, ela não podia dar mais aula, então tinha uma adaptação para trabalhar numa secretaria, numa outra atividade. Eu dirigi uma advogada, 2 médicos do trabalho, uma psiquiatra.
e a gente realocava esses funcionários em outra, não aposentava, que eram jovens ainda, mas se readaptava numa outra situação. Então, eu tinha uma atividade de cirurgião geral no Lazaroto, que foi o primeiro hospital escola médica, não tinha PUC, não tinha nada, nós tínhamos um hospital, tinha residência de cirurgia, de cardiologia, de nefrologia, e eu fui professor, também fui pioneiro com o doutor Silvio Rosa Ápelo, com o doutor Jair Saad, o doutor Rubem Kringic. Os primeiros 150 transplantes de rim em Porto Alegre foram realizados no Hospital Clínicas Lazaroto, na Avenida Assis Brasil, 1616. Hoje é um estacionamento de carros. Então, eu fui pioneiro em muitas coisas, então eu tenho muita... Eu tenho uma vida foi muito agradável na minha vida, muito divertida. A ambulância é um jipezinho, passava na minha casa, eu pegava, e nós atendíamos, eu não sei se é 12 horas ou 24, eu não lembro, mas a gente entrava no Mato Sampaio, na Maria Degolada da Conceição, vila que só a ambulância e jipe do Sandu entrava. E nós não tinha tempo de almoçar, então comprava um lanche da Varig, a gente comia no jipe. Não se usava máscara, não se usava luva. Às vezes a gente apanhava, porque a gente atendia com 24 horas de atraso a 48 horas. Era tanta gente a atender que era por ordem de entrada da chamada. Então, muitas vezes chegava e já tinha falecido a pessoa, estavam velando o doente que tinham chamado. E é muito interessante isso, que não tinha nenhum... E ninguém pegou gripe asiática, nenhum médico, nenhum colega meu, estudante de medicina, se contaminou. E não tinha esses cuidados que temos hoje com a gripe asiática, com a gripe essa do corona. É interessante isso, né? Não sei se a imunidade era maior, não sei, não entendo. É duas coisas, primeiro, o SAMDU, esses atendimentos da gripe asiática. Segundo, o atendimento do pronto-socorro. Foi uma experiência ímpar o pronto-socorro para mim. Porque como eu trabalhava na universidade, como estudante, eu preferi o plantão de domingo. E por um motivo, que sempre tinha muito mais facada, muito mais bêbado. Então, do sábado para domingo, sempre teve muito mais movimento no pronto-socorro. E eu queria ter experiência. Então, sempre, por necessidade, por ser funcionário público, eu tinha que trabalhar fim de semana. E dessa razão também, eu tive muito mais experiência. Trabalhei com o doutor professor Valério Malinsky, o Alaor Teixeira, o Isaías Aiditz, são cirurgiões de alto nível, que passavam o conhecimento deles. Foi uma coisa muito legal, assim, o meu aprendizado. Uma coisa muito boa também foi a experiência da biometria médica, as licenças médicas. Tinha gente que vinha pedir licença médica fria, que a gente não via que não era não dava. Era a época do regime militar. E eu me lembro, assim, que tinha médicos ignorantes que davam um atestado assim, a paciente tem apendicite crônica, não existe apendicite crônica. E era filha de um general, alguma coisa, eu me lembro dela, eu sentadinho na mesa da biometria médica, no Centro de Saúde Modelo funcionava a biometria médica. E ela solta a chave do carro, assim, na minha mesa, mas eu sou filha de general. Digo, olha, eu também sou. A senhora não vai ganhar, a senhora diga para o seu médico que lhe deu esse atestado, pedindo essa licença fria, que não existe apendicite crônica. Ele que vai estudar melhor, então, diga alguma coisa que seja razoável para poder lhe dar licenciamento. Eu não vou lhe dar negada licença, apesar de ser filha de general. Então, a gente teve muitas afrontas, mas também a gente sabia decidir.
Não vou dizer que eu sempre fui... algumas... A gente tem que ter benemerente também. Existem situações que talvez não devesse ter dado a licença, mas o coração mandou dar. Então, a gente é humano, tem que ser humano, tem que ser honesto. É uma somação de coisas que faz a atuação de um médico, ou de uma pessoa, de um ser humano. Eu produzia a vacina da varíola. A gente inoculava, tinha a dona Aurora, que era auxiliar, a enfermeira. Essa doutora Nadine era uma menina que tinha 4, 5 anos, brincava, passava por lá, porque o pai dela era o presidente, certo? Não tinha com quem deixar a guria, levava ela para o serviço. E nós, os ovos ficavam ovos de galinha numa chocadeira. No terceiro dia, quando formava o embrião, nós inoculávamos o vírus da varíola e depois a minha missão era só inocular o vírus da varíola no embrião. Depois era com o outro laboratorista, daí eu saía de fora, eu saía de mão. Nesse serviço, como eu tinha recém vindo de Chapada, eu estava totalmente imune. Nessa varíola, nesse laboratório, eu peguei uma hepatite e fiquei todo amarelo. Fui tratado pelo professor Jorge Pereira Lima. E daí sim, eu tive que fazer 30 dias de repouso. Ainda era solteiro, era noivo. Fiquei na casa dos meus pais e ganhei licenças médicas. O médico que vinha me dar licença, Dr. Bragatti, neurologista, não estava satisfeito no papel dele. Ele queria se transferir para a Secretaria de Saúde. Como a minha licença, ele veio mais vezes, porque eu fiquei 1 mês de repouso, a hepatite, que eu tive, a hepatite A, ele perguntou se eu não queria trocar, sair do Instituto, da Secretaria de Saúde para a Secretaria da Administração, que a biometria pertencia à Secretaria da Administração. Eu concordei e nós trocamos. Ele foi para a Secretaria de Saúde e eu fui para a Secretaria da Administração. Daí eu saí do Instituto de Pesquisas Biológicas e fui transferido para a biometria médica. Só por causa de uma hepatite e pela troca que o Bragatti tinha interesse em trocar de secretaria, eu fui para a Secretaria de... Tu vês a casualidade da vida, as coisas são ocasionais. Nada, tudo acontece por acaso. Eu fui muito sortudo, porque o Ministério da Saúde, que eu fiz o concurso, eu, o Fernando Bern e o Antônio Gomes, que é cirurgião plástico, e o Bern é gineco. Nós fomos nomeados para o Hospital Petrópolis, auxiliares dos cirurgiões. Então, eu privei com o professor, todos que foram meus professores, imagina, nós éramos auxiliares cirúrgicos deles. Então, nós tivemos uma riqueza de uma presença. Imagina trabalhar com o teu professor como primeiro auxiliar, como auxiliar de cirurgia. E trabalhávamos no Santa Marta, no prédio Santa Marta, no ambulatório do Santa Marta. Eu trabalhava no mesmo consultório do professor Rubem Kniznik, que foi meu professor, o Carlos Ari Vargas Soto. Então, na urologia, o Rubem Kniznik ocupava uma sala, ele saía, entrava o Soto, e no outro horário entrava o Oscar Glusman. Assim, entrava o Jorge Pereira Lima, numa sala ao lado, entrava o professor Arthur Michelberg, o Normélio Nedel. Então, eu que fui aluno dessa gente toda, fui colega de serviço depois. Então, eu dei um salto muito grande de médico do interior para médico colega de professores meus, graças à minha atividade, às minhas atribuições. Eu passei de médico do interior para médico da capital, consultório na Galeria de Primo Beck
E fui logo médico do Sindicato dos Comerciários, do dos funcionários do Banrisul, e nunca quis fazer plantões depois de casado, eu não quis mais fazer plantões. Trabalhei muito no Hospital Lazaroto, foi por um acaso também, que o chefe do serviço do INSS achava que o Cristo Redentor, o Jair Berger de Almeida, estava superfaturando as contas hospitalares. Então, ele pediu, o Armin Bernard era o chefe do posto de Santa Marta. Oscar, eu quero que tu pegue umas próstatas no Lazaroto para ver a despesa, comparar as despesas hospitalares do Cristo e do Lazaroto. E não teve dúvidas, eu passei no Lazaroto, a pedido dele. E logo fiz amizades no Hospital Lazaroto, e realmente houve um superfaturamento, porque o Jair Beira de Almeida mandava, ele tinha 2 asseclas que mandava no consultório do Dr. Rubem Krengic para nós assinar as despesas de sala. E numa das contas, deu 10 quilômetros de gás que nós tínhamos gasto numa prostatectomia. E daí o doutor Rubem se negou a assinar a despesa de sala. Então, ele nos pôs para a rua do Hospital Cristo Redentor. E eu já estava no Lazaroto, que já tinha uma residência médica, e eu nem fui mais para o Cristo Redentor. E o Hospital Lazaroto foi muito rico, porque nós dávamos aula para os residentes. Eu chamei o professor Davi Zimmermann, que era o professor de psiquiatria, foi muito meu amigo, e eu observei que meus residentes de cirurgia e de urologia, quando atendiam um paciente gay, eles atendiam muito mal. Então, eu tinha já no consultório um casal gay, homossexuais masculinos, convidei eles para participar da aula, convidei um andrologista, o Dr. Aaron Woods, convidei o psiquiatra, convidei até a minha esposa e minhas filhas, que já eram estudantes de medicina, para assistir essa aula. Convidei primeiro um endócrino, com os residentes, eram, não sei, 10, 12 residentes, até hoje nós temos um site, Lazaroto anos 70, que eu participo com eles. A gente põe novidades. E primeiro deu o endocrinologista, depois o psiquiatra, o Dr. Davi Zimmermann, e depois o casal gay. E os residentes tinham liberdade de perguntar o que eles queriam para esse casal gay. E eles se dispuseram, advogados, a gente diferenciada. Desde essa aula, nunca mais os residentes atenderam mal os homossexuais. Eles entenderam que a vida é assim mesmo. Hoje é moderno essa coisa de gênero e tal, mas naquela época tinha muita discriminação, né? Uma curiosidade também, eu tive uma enfermeira, mais de 30 anos, uma alemã de Santa Rosa, muito boa pessoa. Olha, 30 anos, a Vale Fres, e ela também tinha dificuldade de atender gay. E eu, como urologista, atendia gay. E um dia eu notei que ela atendia mal no consultório quando era gay. Eu chamei ela para dentro da minha sala e perguntei, Vale, ela era gorda, tinha uns seios grandes. Vale, por que tu atende o gay mal? E ela batia assim, olha aqui, ó, ele é uma picha, alemão, né? É a picha. Ele é um homem bonito. O que eu posso ter dele? Nada. Eu não posso ter nada dele. Ele é um homem bonito, eu não posso ter nada dele. E além que eu não posso ter nada dele, ainda me tira um que pode servir para mim. Eu digo, Vale, deixa eu te explicar. O outro que ele tira não pode servir para ti, ele gosta dele, não é de ti, Vale, entende isso. Mas eu acho que ela não pegou essa explicação, ela não aceitou. Tentei explicar para a minha enfermeira também que um gay gosta de gay, não de mulher, mas ela não
não conseguiu entender. Eu me formei em 1957, em dezembro, teve um baile de formatura. O baile de formatura de 1900, eu gostaria de falar antes, em 1952, teve um baile dos bichos da medicina, e foi nas Mil e Uma Noites. Era um salão muito bonito que tinha na Zona Sul, na Vila Assunção, eu imagino. E eu tinha uma prima muito querida, a gente é amigo até hoje, e ela estava interessada num colega meu que entrou junto comigo na medicina, que era do Alegrete, Moisés Reutemann. E ela pediu para ela ser minha madrinha no baile dos bichos da medicina, que ela queria namorar, estava interessada no meu colega, Moisés Reutemann. Então, a minha prima foi minha madrinha no baile dos bichos da medicina, e ela pedia para dançar perto de onde ele estava sentado, que ela queria captar o Moisés. E assim foi, ela casou com Moisés. Essa história é um romance familiar. Agora, o meu baile de formatura também foi no salão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi a inauguração do reitor Eliseu Paglioli, esse prédio que tem até hoje, o Salão de Atos da URGS. Eu faturava a nota de empenho razão e depois recebi o diploma nesse salão, que eu contabilizava ele. E no meu baile de formatura foi minha irmã, meu cunhado, meus pais e algumas meninas interessadas. E no baile de formatura de medicina, que era um acontecimento social. O meu projeto era ir para o interior, mas como eu já trabalhava no Dr. Rubem Knizik no consultório, ganhava 10% do movimento dele, ele indo para o exterior fazer o curso dele, eu ficaria ganhando 50% do movimento. Era na Galeria Chaves o consultório dele, era um consultório VIP. E eu, com 24 anos, fiquei atendendo os pacientes particulares dele, os de convênio, e mantive o movimento do consultório dele com meus 24 anos. Alguns clientes achavam estranho, não chegava a perguntar aquela piada, o médico já chegou, mas eu atendia muito bem, desenvolvi muito bem mantive o movimento de pacientes do consultório do Dr. Rubem Knizik, enquanto ele estava ausente. Com o retorno dele, voltei a ganhar menos, os 10%. Eu saí da reitoria, eu não podia mais ser médico e contador da universidade. E eu podia ter sido médico da universidade, eu podia ter continuado, mas o serviço médico, o médico-chefe queria que eu fizesse cardiologia para continuar como médico lá. E eu não ia mudar, eu já estava todo preparado para a urologia, e eu não quis brigar também, não quis me entrar em desavenças, eu já estava tão bem. E eu decidi tomar outro rumo na minha vida, eu não ia me ligar a um funcionário público, eu queria ser médico integralmente, e não pegar um bico de cardiologista do serviço médico. No terceiro ano do curso de contabilidade, nós fizemos uma excursão para Buenos Aires. E eu era o tesoureiro do grupo. E a gente não tinha grana. Então, a gente fez um livro de ouro e as nossas empresas, que faltavam contadores, assim como faltavam médicos. Então, essas empresas, Ampronha, enfim, nem sei se ainda existem hoje, Gerdau, Johann Peter. Tive um colega Johann Peter, o Jorge Johann Peter, o Germano Johann Peter foi meu colega de contador. Esse do grupo Johann Peter, do Gerdau esse. E nós juntamos um dinheirinho e fomos a Buenos Aires com esse livro de ouro que nós juntamos. Não com o nosso dinheiro, que foi doado. E como eu era tesoureiro, nós fomos de trem a Buenos Aires, 10 colegas, 5 meninas e 5 rapazes, para Buenos Aires. Levou 4 dias, o trem atrasou,
ficamos num hotelzinho em Buenos Aires. Como eu era tesoureiro, imagina, com 18 anos em Buenos Aires, a primeira vez que nós fomos. E um dos colegas, o Zilmo, é falecido recentemente. O pai tinha falecido num acidente de avião. E é lógico que ele tinha uma ojeriza de viajar de avião, medo mesmo. Mas como eu era o tesoureiro, dava para nós voltarmos de avião de Buenos Aires, com todos os passeios e turismo que a gente fez. Só que foi o ano que a Eva Peron faleceu. E se a gente não voltasse, ela já sabia que tinha falecido, mas não tinha sido publicado ainda. E tinha que voltar de avião, porque voltar de trem ia dar muito, ia atrasar tudo. Até nós convencer esse Zilmo Milman a pegar o avião, mas nós conseguimos voltar de avião. E no dia que nós pegamos o avião, foi publicado que a Eva Peron morreu e fechou toda Buenos Aires 3 dias. Então, foi muita sorte a gente ter voltado de avião naquele dia. E em 2013, eu já estava com 70 e poucos anos, a minha sogra me disse, olha, Oscar, para a gente se mudar, tem que ter idade. Essa casa tem escada, vocês têm que se mudar. E daí eu vi esse apartamento, gostei, minha esposa gostou, e eu comprei esse apartamento e nós nos mudamos. Foi difícil de sair de uma casa que a gente mora há 30 anos, mas estamos aqui há 17 anos e estou muito bem. Eu estou no paraíso, assim, eu me sinto que eu moro no paraíso, me dou com meus vizinhos. Tenho um casal de palestinos que me adotaram. De vez em quando ela faz quibe, faz comida palestina, me manda. Enquanto lá na Terra Santa, a minha irmã mora em Jerusalém com 90 anos e tem esses bunkers, eu moro aqui em Porto Alegre e me dou com um casal de palestinos, que tem um comércio aqui, uma loja na Voluntários da Pátria. E, coincidentemente, o irmão mais velho desse palestino foi meu cliente. Eles mesmos têm um shopping em Ramallah, na cidade de Ramallah. Então, eles são ricos, mas têm lojas em Porto Alegre e têm um shopping em Ramallah. E são amigos de um judeu, de um médico judeu em Porto Alegre. É outra particularidade, assim, que eu acho que valeria a pena. Não tem nada a ver com medicina, mas tem a ver com médico gaúcho. Olha, a comunidade israelita me conhecia. Eu acho que eu fui um bom aluno e eu tinha fama de ser bom, vamos dizer assim. Eu acho que meus pais eram inteligentes. Meu pai chegou a ser professor. Ele ensinava por bar mitzvah, os guris de 13 anos, é como a primeira comunhão no cristianismo. Então, quando ele chegou, uma das atividades que ele, para ganhar dinheiro, além de mascate, de vender enxovais, ele preparava os guris para 13 anos se apresentar na Torá, na sinagoga. Então, eu, com 11 anos, falando em professor, a admissão ao ginásio, colégio público, era como um vestibular. Então, eu, aos 11 anos, já dava aula para os guris de 10 da rua Felipe Camarão para fazer a admissão no instituto, no Júlio de Castilhos. Então, veja bem, com 11, 12 anos, eu já dava aula para os guris de 10 para fazer exame de admissão. Então, eu acho que desde pequeno, eu fui sendo conhecido. Teve assim, uma situação na Felipe Camarão, eu não sei te precisar se eu tinha 12 anos ou 13. E um dos guris, eu chamo condomínio horizontal, era uma avenida de casinhas modestas, de material, em frente à casa que nós morávamos. Nós jogávamos bola feita de meia, nem era bola de couro, nem de borracha. E um dos guris ganhou um bolaço no abdômen e ficou baixado na Santa Casa. E eu, com 12 anos, ou 10, eu não sei precisar, eu já estava no ginásio, então é 12. Peguei um livro de ouro e fui de casa em casa pedir doações para a família
desse menino, desse meu colega. Ele foi meu colega. Ele tinha defeito, ele não teve cuidados especiais, mas ele não era muito bem formado. Tinha algum problema anatômico, enfim. E juntei um bom dinheiro, e daí as damas de caridade ficaram sabendo e foram lá em casa, que isso não era que eu devesse fazer, eu com mais um amigo meu, que tinha que dar o dinheiro para elas, que elas dariam para a família. Eu digo, não, eu que fiz, eu que vou dar. E fui e dei. Olha, a família ficou tão brava comigo, ficaram bravos, ficaram ofendidos com a minha atitude. E eu achei que eu tinha feito uma bela coisa. São situações assim que a gente faz de bom tom e não é bem recebido. Olha, em primeiro lugar, eu sempre gostei do que eu fiz. Então, eu expandi o máximo que deu. Eu não sei se eu sou meio louco, eu gostava de atender o ambulatório, eu sempre gostei de atender gente, que não é só a consulta médica, eu sempre pesquisava, às vezes vida familiar, as pessoas se abriam comigo, eu não sei se eu tenho cara de confessionário, mas não era só coisas médicas, sempre as pessoas se abriam comigo, não sei bem porquê, não sei te dizer porquê. Então, eu atendi o ambulatório do Santa Marta até terminar os anos de contagem pública. E também o Estado, o que deu para me aposentar, para poder me dedicar para o Hospital Lazaroto, para o meu consultório. Mas foi muito bom, assim, todas as experiências que eu tive foram todas proveitosas. Eu só fechei o consultório porque teve um momento que a minha motricidade, eu senti que já não era a mesma. Porque, veja bem, eu fui pioneiro em transplantes de rim. A parte urológica, eu e o Silvio Appel, e o doutor, eu entregava um rim, imagina a sensação, um doador e um receptor. Eu e o doutor Silvio Appel no Hospital Lazaroto, tirando um rim, com um coto renal, da veia renal, da artéria renal, no maior comprimento possível, para dar para o cirurgião vascular que estava esperando com o receptor. Isso é uma parte muito emocionante da vida da gente. Então, a gente tira o rim de um doador e teve muitas reuniões, assim, mais de mês, como é que seria, como é que não seria, e veja bem quem é que ia levar o rim da sala do doador para a sala do receptor. A senhora acredita que o primeiro transplante, o rim caiu no chão, se levantou o rim, se juntou, se lavou e deu certo, deu tudo bem. Então, foi a minha aposentadoria no Lazaroto. O Lazaroto se aposentou, acho que foi em 85. O Lazaroto foi mal administrado, houve roubo. Então, terminou o Lazaroto. Então, terminou, eu não podia trabalhar no Lazaroto. Eu trabalhei no Moinhos de Vento, muito. Eu nasci no Moinhos de Vento e morri trabalhando no Moinhos de Vento, e vou morrer provavelmente no Moinhos de Vento. Eu considero o Hospital Moinhos de Vento meu hospital. Até estou em negociações de doar uma escultura por Moinhos de Vento, mas o departamento jurídico está amarrando tanto, eu nem sei se vai sair essa doação, porque já foi doado, mas assim como nós estamos entrevistando, está em expansão, não termina nunca por causa da pandemia, não sei o que está acontecendo. Olha, eu, como todos os cidadãos, logo comecei a me cuidar. Como eu já estou com 87 anos, eu sou viúvo, infelizmente, já sou viúvo
8 de maio fez 3 anos que a minha esposa faleceu. Eu tenho uma filha médica, psiquiatra, casada com um psicanalista. Tenho um neto que hoje já é médico e trabalha no Hospital de Clínicas, ele é residente R1. Então, a família, realmente, eu não posso receber. Eventualmente vem a minha filha de máscara, com a minha neta, com as minhas netas de máscara, mas eu odeio essas visitas, porque não posso abraçar, não posso chegar perto, então até prefiro que nem venham. Eu ia almoçar diariamente no restaurante com a minha esposa durante 16 anos, 17 anos até. É como uma família, esses donos desse restaurante são como irmãos, como filho meu, mas deixei de ir no restaurante e eu consegui ser vacinado no CREMERS. E foi um ótimo atendimento, fui de carro, estacionei o carro na rua, eu sabia direitinho e chegar no CREMERS. Tinha fila, mas como eu tenho 87 anos, tem uma lei federal que acima de 85 não entra em fila. Eu me desculpei me dirigi ao receptor lá, ao preceptor lá da portaria, digo, olha, 87, isso aqui é a minha carteirinha, eu não entro em fila. Deixou entrar e deixou entrar. E assim que eu sou, e assim que eu vou continuar sendo até o último suspiro, minha filha. Meus direitos. Eu continuo exercendo medicina, porque meus vizinhos me pedem exames de laboratório, atestados médicos, receitas médicas. Então, eu ainda tenho receituário, eu ainda dou receitas dessas controladas, entendeu? Eu sou menino do dedo verde, eu tenho... Como eu gosto muito de plantar, eu tinha jardins, eu tenho uma casa em Canela também, então eu não tenho ido para Canela, desde que começou a pandemia, eu não tenho ido. Eu acho que está muito difícil, porque pegou todo mundo desprevenido, essa pandemia, ninguém estava preparado para uma pandemia. Quer dizer, recém a Nadine lá, no Hospital de Clínicas, ela aumentou para atender público, parada cardíaca, cirurgias cardíacas, cirurgia ortopédica, enfim, neonatal, mas além de ter essas doenças todas, ainda veio essa pandemia, quer dizer, eu acho que pegou toda a medicina desprevenida, os hospitais todos, ninguém estava preparado para isso. Então, não existe uma pré-preparo para uma pandemia, é uma coisa muito difícil. Assim como teve uma enchente, eu era criança, a pediatra essa que fez o exame de oftalmo em mim, ela pegou a enchente em Porto Alegre. Ela foi noiva de um médico, de um colega de turma, a professora Estela Budiansky. E o noivo dela morreu por causa de uma peste do rato. Ele foi infectado pelo rato, quer dizer, na enchente de Porto Alegre, um médico morreu atendendo gente na peste da doença do rato. A bubônica. Então, veja bem, né? São situações... E teve uma enchente, a medicina não estava preparada para atender a enchente, daí médicos morreram. Hoje estão morrendo médicos pela pandemia. É uma coisa que eu acho que não tem atividade, não existe isso. Como deu em Chernobyl, na Rússia, que saiu do controle e morreu quanta gente na Rússia pela irradiação. É um terremoto, é uma coisa antinatural. Então, é muito difícil o ser humano poder controlar. A gente faz o que pode. Eu acho que os médicos estão fazendo o possível para dar o melhor atendimento possível para a população. Mas o possível talvez seja ineficiente, não seja suficiente, mas é o que pode, é o que dá. Eu tenho certeza que todos os médicos estão fazendo tudo o que sabem e tudo o que podem, mas provavelmente isso não seja o suficiente para ajudar toda a população, a contente.
como nós, como médicos também, eu também nem sempre fui feliz com todos os meus pacientes, com todas as consultas. Eu sou um ser humano. Primeiro, está contente que está vivo. A gente tem que se conhecer, como já disse Sócrates. Tu tem que te conhecer. Se tu sabe quem tu és, e se tu sabe o que tu queres na vida, tu tem que seguir isso. Tem que conquistar, tem que lutar para conquistar o que tu quer. Então, te conhecendo e tu conquistando o que tu quer ser na vida, o que tu quer ter na vida, tu vai ser feliz e vai viver bem. Eu já tive muitas perdas, mas tive tantos ganhos e estou convivendo com as minhas perdas, com meus ganhos, e sou um homem feliz, sou muito feliz por estar vivo e poder estar conversando contigo e te transmitir essa felicidade, essa alegria de estarmos vivos, estarmos conversando sobre uma pandemia que vai passar e que isso vai ser passado e que daqui a alguns anos vão conversar sobre nós, isso vai ficar gravado, isso. E que coisa boa que nós gravamos e que conseguimos fazer uma coisa tão boa e que os futuros possam ver como a gente foi bom e foi bem e esteve bem durante uma pandemia. Apesar de uma pandemia, também estávamos alegres e vendo filmes no Netflix, que nunca tivemos, nossos antepassados não tiveram isso, da Apple, do Netflix, do Prime, da Amazon, e conversar por WhatsApp e a gente se olhar e se ver, eu acho que é uma coisa muito boa. Vivemos uma época muito boa, instead of, apesar da pandemia. Eu tive uma vida muito rica e eu tenho uma vida interior muito rica. Então, eu me dou bem comigo mesmo, entendeu? Eu acho que por isso que eu sou feliz. E desde tenra idade, eu sempre soube que eu quis. Eu me lembro, eu tenho memória muito privilegiada. Eu me lembro com 3 anos, aos 5, com essa minha prima que tem. Essa minha prima que foi minha madrinha nos bichos do baile dos bichos da medicina, nós brincava de sapata na calçada, aos 5 anos. No Oswaldo da Aranha eu jogava bola com os guris, os Meyer, na frente que vinha a ser o Hospital de Pronto-Socorro. Na Verde Castro eu ganhei fardamento para ir no Júlio de Castilhos pela Redenção. Ia na Santana comer amora no pomar da casa de uma tia, de um amigo meu de 11 anos. Então, foram diversas, foi muito variada a minha infância, as diversas oportunidades que eu tive de variedade e de enriquecimento da minha vida. Então, a minha vida foi muito rica, a minha infância, minha adolescência, e meus contatos humanos, eu acho que esse contato humano que eu sempre gostei de ter gente ao meu redor, me enriqueceu muito. E até hoje me enriquece. Não é presencial, mas é como eu estou fazendo contigo. O meu telefone não para, meu WhatsApp não para. Eu acho que a mensagem final eu gostaria que tu terminasse com isso. Te conhece a ti mesmo, tem que saber o que tu quer, tem que saber os teus objetivos e lutar para conseguir. Daí tu vai ser uma pessoa feliz.